Paz do Senhor, nós vamos dar início ao nosso culto. Este é o último tempo desta manhã. Começamos às 9 horas e este culto estará a ser passado em direto na internet. É o culto que irá para o ar nesta manhã, será este culto agora, e esperamos que quem está em casa e nos possa acompanhar, que seja abençoado, que receba da graça de Deus sobre a sua vida. E eu gostava de começar por ler alguns versículos no Salmo 103, que dizem o seguinte: O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. E eu gostava de realçar o primeiro versículo que diz: O Senhor é misericordioso. E é a misericórdia do Senhor que nos ajuda a caminhar, a continuar, a ir em frente, porque as suas misericórdias, elas são novas a cada manhã. Não porque nós somos perfeitos, porque tudo em nós é maravilhoso, nada disso. Nós somos pessoas, sujeitos às coisas de pessoas, erramos como todas as pessoas, pensamos, animamos e desanimamos como todas as pessoas. A diferença é que nós temos Deus connosco, e porque Deus está connosco, na sua misericórdia, Ele nunca desiste de nós, sempre nos sustenta e nos levanta. Amém? O Senhor é misericordioso e clemente. Este salmo começa com um convite a nós virmos e a louvarmos ao Senhor, por causa destas coisas que Ele tem para nós, da sua misericórdia, do seu cuidado. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É um convite a nós virmos, a louvarmos e adorarmos ao Senhor. E nós vimos e adoramos o Senhor, não por causa daquilo que Ele faz, mas por causa daquilo que Ele é. Ele é Deus, não é? Porque se nós adorássemos apenas pelas boas obras que Ele faz, também tínhamos que adorar as pessoas que cometem boas ações. E não é isso, irmãos, não é isso. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. É interessante, eu estava ali sentado e estava a refletir na palavra do Senhor, e estava a pensar quando o Senhor apareceu a Moisés, e Moisés lhe perguntou: quando eu for e me perguntarem quem me enviou, qual é o teu nome? E ele disse: eu sou o que sou. Ele não disse: eu sou o que faço. Ele não disse: eu sou o que faço. E nós sabemos que ele fez muita coisa. Mas mais importante do que aquilo que ele faz é aquilo que ele é. E ele é Deus. E nós adoramos-lo por aquilo que ele é. Porque no dia em que nós o adorarmos apenas por causa daquilo que ele faz, no dia em que ele não fizer, porque às vezes ele não faz, no dia em que ele não fizer, então nós desanimamos, desmotivamos-nos, perdemos o processo na caminhada. Nós amamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós caminhamos com Deus, porque Ele é Deus. Amém? Vocês estão cá? Porque Ele é Deus. Eu sou o que sou, não é eu sou o que faço. Irmãos, o meu apelo para vocês aqui, para vocês em casa, é verdade que Deus é misericordioso, e na sua misericórdia, na sua bondade infinita, Ele faz muito mais do que aquilo que nós merecemos. Nós sabemos isso. Nós sabemos que Ele cura, sabemos que Ele liberta, sabemos que Ele anima na caminhada, sabemos que Ele sustenta, sabemos que Ele restaura, sabemos que Ele faz isso tudo. Mas não é isso a nossa motivação. A nossa motivação é porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Adonai. Ele é o sempre eterno. E Ele é aquele que nos ama. Amém? Ele ama-nos. É por causa dele ser quem é que Ele nos ama.
É por causa dele ser quem é que ele nos ama. É por causa dele ser quem é que ele cuida. É por causa dele ser quem é que às vezes ele nos deixa passar por situações difíceis e às vezes, até cairmos. Porque isso acontece. Nós sabemos que um dia vamos morrer. Ou não? E isso muda alguma coisa? Será que no dia em que eu estiver para morrer que Deus deixou de ser quem era? Não, Deus é Deus. E é isso que nos deve motivar a andar com Ele. E andando com Ele por causa daquilo que Ele é, sermos gratos a Ele por causa daquilo que Ele faz. Amém? Essa é a nossa manifestação para Ele. E nós vamos orar, temos estado a orar e vamos orar nesta manhã, porque andando nós com Ele por causa daquilo que Ele é, também clamamos a Ele porque sabemos que Ele faz. Mas Ele faz segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz que se nós pedirmos, devemos pedir segundo a sua vontade. E segundo a sua vontade, nós queremos orar pela Jéssica, queremos orar pelo meu irmão que está hospitalizado, queremos orar pelo Samuel Pinheiro e queremos orar por todos aqueles que possam estar a passar por alguma situação mais complicada para que se faça em cada um a vontade do Senhor. Amém? Porque a vontade do Senhor para nós é melhor do que a nossa própria vontade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, tá bom? Vamos orar. Senhor, uma vez mais nós vimos à Tua presença para louvar o Teu nome, para Te bendizer, para declarar a Tua majestade e o Teu senhorio sobre as nossas vidas. E queremos louvar-Te, porque Tu és o que és, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas e aquele que tem a última palavra em todas as coisas. E que ages segundo o Teu conhecimento e não segundo o nosso conhecimento. Essa é a nossa dificuldade, Senhor. É que nós gostávamos de compreender tudo, mas não podemos compreender tudo. Mas o que nós não compreendemos, Senhor, não põe em causa quem Tu és, o nosso Deus. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. Agradecemos-te pela salvação maravilhosa que Tu nos concedeste e pela esperança da vida eterna. E oramos, Senhor, oramos por aqueles que estão a passar por momentos menos bons. Samuel Pinheiro, pomos-lo no Teu altar e continuamos a clamar por ele. O meu irmão que está hospitalizado na situação que só Tu sabes e conheces, oramos para que a sua fé não desfaleça em tempo algum, Senhor, e faz nele conforme a Tua vontade. Oramos pela Jéssica, que vai ser intervencionada cirurgicamente na próxima terça-feira. Colocamos-la no Teu altar e clamamos, Senhor, clamamos sobre ela a Tua boa mão, Senhor, a Tua graça. E oramos, Senhor, para que neste tempo Tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração e possas continuar a falar aos nossos corações, como tens feito já nesta manhã, Senhor. Faz isso para a Tua glória e para a bênção nossa e edificação da Tua igreja, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: Amém, amém, amém.
É o Cairo.
Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus é de facto impressionante. Amém? Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Vamos aproveitar também esta oportunidade para levantar as nossas ofertas. Amém? É isso, Ruben. Podem passar já aqui o gasofilácio pelo Ruben, que é o único que está entusiasmado de levantar a oferta. Obrigado, Ruben. Amém. Só tu és Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois tu és Deus. Só tu és Deus. Te adoramos, te exaltamos, coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Não quero ver acima das nações o Senhor, só Ele é Rei. És exaltado, teu nome é exaltado para sempre, pois tu és Deus, só tu és Deus. Te adoramos, te exaltamos, coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te adoramos, te exaltamos, coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te coroamos, majestade.
Ora, e cá estamos nós então para a nossa terceira e última sessão, hein? Para quem está cá desde o princípio a servir, um muito, muito obrigado e um pedido que eu vos faço. A parte mais difícil nas nossas inscrições é com os voluntários, porque houve uma informação inicialmente de que os voluntários não tinham que se inscrever e porque, de facto, nós estávamos mais preocupados naqueles que apareciam e desapareciam, para não falharmos com esses, porque os outros estavam cá mais tempo e a gente capturava-os em termos de registro mais facilmente. Mas pedimos que vocês não se vão embora sem falar ali um bocadinho com o Samuel, também com a Inês, para vos ajudar a instalar a aplicação, para vocês se cadastrarem na plataforma e, ao mesmo tempo, ficar muito mais fácil toda a nossa logística, porque senão depois obrigam-nos a estar umas horinhas a introduzir-vos à mão e a resolver essa situação. Se vocês nos ajudarem, vai ser ótimo. Então, tivemos aqui a celebrar a majestade do nosso Deus, e Deus tem mostrado a sua majestade. Nós já temos orado hoje aqui por pessoas, já temos visto a glória de Deus a responder a orações que temos feito, e isso é majestoso. Não temos oportunidade agora de incluir muitas pessoas a dar testemunho. Já fiz assim uma asneirita protocolar, exigindo um esforço extra ali ao David, mas de facto nós temos tido toda esta situação em termos do Covid a perturbar a nossa sociedade, a perturbar a nossa nação e todas as nações pelo mundo fora de que há registro, não é? E isto tem chegado perto de nós e, ao mesmo tempo que nós vemos no nosso país tantas coisas a desaparecerem, aqui em Lisboa isto parece que está a levar um boom. E a dada altura ficámos assustados aqui com o que estava a acontecer na Serra da Luz e também aqui em Benfica, e clamámos no culto passado na Serra da Luz para que Deus resolvesse um surto que parecia estar a aparecer, não é? Tanto aqui em Benfica como na Serra da Luz. E pedimos aos irmãos lá para conseguirem identificar quais são as famílias que estão a passar por esta dificuldade, para nós orarmos com eles, para nós lhes levarmos o Evangelho telefonicamente, não precisamos de fazer visitas, não é? Por Zoom, a gente chega lá, de alguma maneira. E Deus faz a diferença, e aproveitar este momento mais difícil para construir pontes que são imprescindíveis neste momento, não é? E temos visto também, e assistimos aí ao testemunho também da Rebeca, a mostrar com clareza o quão surpreendida ela ficou e o quão surpreendente é quando nesta semana foram testadas pessoas que têm andado a proteger outras, não é? De ir às compras, de ir buscar medicamentos e que têm permitido que algumas pessoas possam ficar mais retidas em casa, menos expostas, mas que elas próprias têm-se exposto muito, e ao longo já de mais de 2 meses, não é? Já vai para 3 meses, não é? A probabilidade de nós contrairmos nesse tipo de atividade, por mais cuidados que a gente tome, vai ficando cada vez mais alta. E eles fizeram os testes e todos deram negativo. E isto trouxe majestade ao nome de Deus. Porque se há pessoas que sempre remetem para a questão probabilística e para a competência, e é preciso ser-se competente e proteger-nos e sermos sábios e prudentes, a verdade é que, por muito prudentes que a gente seja, há sempre um momento infeliz. Mas Deus é a nossa segurança até no momento infeliz, não é? Muito bem. Relembramos para vocês orarem por estas pessoas, por quem o pastor referiu, nomeadamente a Jéssica, que vai ter um momento decisivo na vida nesta terça-feira. Agora, lembrando também neste contexto de oração, que vamos ter uma semana de oração, não é já a próxima semana, mas é a semana que se segue. E na semana que se segue vai ser segunda, terça, quarta e sexta, só interrompemos na quinta para fazer a Assembleia Geral da Associação RUT, para quem também pedimos aos associados para estarem presentes, ou não podendo, fazendo-se representar. Além deste anúncio, gostava também de que o Rodrigo passasse. Nós somos fruto, como igreja, de alguém que deu o seu sangue por nós, não é? E verteu até à última gota. E vivemos numa sociedade onde nós podemos
fazer a diferença também doando o nosso sangue. Neste caso não estão a pedir sangue, estão a pedir medula óssea ali para a Yara, aquela pequenina. A mãe estava ali muito feliz com ela, mas hoje aquela mãe não está assim tão feliz porque a Yara está com uma leucemia e nem ela, nem o pai, nem o humano são compatíveis, e então, com um pequeno esforço da nossa parte, abdicando um bocadinho de um certo comodismo que me venceu a mim durante anos, porque eu perguntava-me porquê é que eu sou saudável, porquê é que eu poderia até ser um potencial dador, e nunca fui ver se de facto dava. Mas pronto, lá venci o ano passado as resistências, fui um bocado tarde para dar medula óssea. Só posso dar sangue e vou experimentar esta quarta-feira dar plaquetas. E vamos ver. Ali, por acaso, naquele anúncio diz que até dava até aos 45 anos, aí eu voltava a ficar dentro do prazo e sentia-me mais jovem, mas não sei se é verdade. Logo se verá. A ideia é nós irmos ao encontro das necessidades de pessoas que não sabem o que fazer para ver-se livre dos dramas que estão a viver. E hoje, a Yara, um dia destes, pode ser qualquer outra pessoa, até uma pessoa preciosa para nós. E se nós já estivermos no sistema, já se sabe se nós somos compatíveis. Ok? Fica o desafio. Entretanto, obrigado também aos irmãos e às irmãs que trouxeram 1 quilinho de amor, ou mais, não é? Ou de abraços, não é? De abraços. E já está ali guardado ali à entrada, neste caso eu guardei ali junto na nossa secretaria, para não estar aqui a passar com os sacos durante o culto, mas vocês lembrem-se quando vierem então aos cultos de trazer, porque algumas pessoas estão a passar momentos mais difíceis e este não é um momento para termos vergonhas e para dizermos que nós não somos pessoas que precisam. Se nós formos pessoas que precisam, vocês não têm que se expor a mais ninguém, que não seja o nosso pastor ou a mim, ou alguém da vossa preferência que nos faça chegar a informação, não é? Porque como igreja estamos cá para isso, para não deixar que ninguém passe por momentos desnecessários, não é? Então começo por dirigir uma palavra a todos aqueles que aqui estamos, visto já não estarmos a transmitir online, eu vou cortar esta parte. Estamos? Este aqui é. Muito bem. Também encravou. Muito bem. Então vou começar por dirigir as minhas palavras a quem nos está a ver online e que não pode estar presencialmente aqui connosco. E vamos fazer uma leitura em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14. É um texto que eu descobri numa conversa com o Marcos Dorbação. Ele que com o Miris vieram enriquecer, desde antes da pandemia, aqui o nosso pulo genético aqui na nossa igreja. Porque este texto, primeiro a Tessalonicenses, diz o seguinte, capítulo 5, verso 14: exortamo-vos, irmãos, a que advirtam os ociosos, e outras traduções dizem insubordinados, preguiçosos, rebeldes, desordeiros, indisciplinados. Ou seja, tem aqui como recomendação uma advertência para aqueles que estão numa postura que não é boa, não é positiva, não é construtiva. Tem aqui outra postura, que é confortem, consolem, deem coragem os desanimados, os que estão com pouco ânimo, ou cujas circunstâncias os tornaram tímidos. E por fim diz, auxiliem, sustentem, ajudem, fortaleçam os fracos, os que inclusive estão fracos na fé. E culmina dizendo, sejam pacientes para com todos, porque de facto é preciso paciência. Para os rebeldes, para os ociosos, para os preguiçosos, para os insubordinados. Para os desanimados também é preciso paciência. E para os fracos também é preciso paciência. Especialmente quando os fracos têm uma fraqueza que não é nossa, às vezes custa-nos a entender, não é? Mas Jesus Cristo quis identificar-se connosco e chama-nos a identificarmos-nos com as pessoas que passam por fraquezas. Então dá-nos assim estas diferentes diretrizes. Se pertences a um grupo de pessoas que pode pôr gente vulnerável em risco, por trabalhares com idosos, por trabalhares com gente grande ou pequenina, mas cujos ascendentes ou descendentes cobram de ti este isolamento, não te sintas mal por não estás aqui connosco, estás a cumprir o teu papel, passas com distinção
Mas se estás demasiado desanimado ou desanimada para estar aqui connosco, então queremos animar-te e dar-te coragem e tirar qualquer sentimento de culpa por não teres superado o obstáculo até agora. E nós temos que ser pessoas da palavra. E a palavra diz que, Paulo diz-nos, deixando para trás o que para trás fica, vamos prosseguir para o alvo. E nós precisamos de deixar para trás algumas coisas, mas não negá-las, não fingir que elas não existem. Se estás desanimado, se estás desanimada, nós estamos aqui para te fortalecer, para te animar, porque nós temos uma vocação excepcional, dada por Deus, um Deus que sabe do que és capaz e do que Ele é capaz. Mas se o problema não for desânimo, mas for medo, às vezes o medo atormenta-nos e faz-nos sentir fracos na fé, faz-nos até paralisar, não é? Então nós queremos auxiliar-te, sustentar-te, fortalecer-te e queremos orar por ti para que te tornes forte. Mais uma vez, sem fingimentos, sem pressas, mas com determinação e esperança, porque existem razões válidas para nós termos receios, para nós termos medos, mas também existem razões válidas para nós nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder, para que da nossa fraqueza Ele nos ajude a tirarmos força. Portanto, a nossa recomendação é para nós, nestes momentos em que estamos assim, não nos compararmos com ninguém, apenas nos compararmos connosco mesmos no dia que se chama hoje, que é para ser fácil melhorar. Não é? Às vezes temos um desire, e eu há uns dias atrás tive um desire como eu nunca tinha tido na vida, e logo a seguir esse desire, reergui-me e tive das maiores vitórias. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós pusermos a comparar com outros, às vezes ficamos mal vistos diante dos nossos próprios olhos. Ora, Deus sabe onde nós nos encontramos e diz-nos para nós seguirmos o seu modelo. O que está escrito em Isaías 42:3 é o seguinte, que Ele não trilhará a cana quebrada e nós também não trilhamos a cana quebrada. Nem apagará o pavio que fumega e nós também não apagaremos aquele que estiver mais frágil na sua luta. Então, o interessante neste texto é que ele não apenas nos dá diferentes estratégias para não errarmos na abordagem, potenciando posturas erradas, uma tolerância indevida a posturas que precisam de ser contrariadas, não é? Como a insubordinação, a indisciplina, a rebeldia, mas também ajudando-nos na abordagem ao desanimado, não fazendo algo que venha destruir o pouco ânimo que ainda tem, ou o fraco, enfraquecendo-o ainda mais. Então, mas se de facto a nossa postura não for a melhor e nós não estamos a vir, não estamos a combater, não estamos a enfrentar a vida, não estamos a olhar para aquilo que temos que decidir com a postura certa, então estamos aqui para mostrar um cartãozinho amarelo e para dizer que alguma coisa tem que mudar e que esperamos que vocês estejam cá na próxima vez para fazermos isso presencialmente. Não podemos deixar que velhos gigantes nos vençam, como a apatia, o desinteresse, o comodismo, nem distrair-nos com este novo tempo que ganhamos. Porque o novo tempo, por si só, não nos dá estrutura nem bases para nos transformarmos. Nós precisamos de ter uma atitude. E estamos aqui a ter, como comunidade, todos os cuidados e tudo tem corrido bem e com a graça de Deus irá continuar. A todos os que já conseguimos vencer e que temos estado presentes e hoje alguns pela terceira vez, os nossos parabéns e o muito obrigado. E a todos os outros, estamos com saudades vossas e vamos estando em contacto com recurso às novas tecnologias. Muito bem, agora vamos entrar na nossa reflexão mais profunda, em que vamos olhar para o que estes dias nos têm feito. Estes dias têm-nos levado, muitas vezes, aos nossos limites. E se para alguns os limites é o da sobrepopulação lá em casa, como é o meu caso, o caso aqui dos Rodrigues, para outros é a solidão, que tem sido o fogo que tem queimado. E se ao princípio ficar em casa até era sedutor, escapar à rotina, agora tantos de nós já sentimos tanta falta de que a vida retome alguma normalidade e as coisas voltem a funcionar minimamente bem. E pedimos então que nós expressemos o nosso interesse através da nossa oração, da nossa intercessão, pelas empresas que estão a passar por momentos bem difíceis, pelos empregados que estão em layoff em casa, por aqueles que foram dispensados e que
por todos os outros que não estão a ser muito bem tratados, por pessoas que estão elas próprias muito perdidas, sem saber o que fazer com os seus negócios. Pronto, mas se o medo dominar as decisões na nossa economia, no nosso país, tal como se o medo dominar as nossas decisões na nossa vida pessoal, estamos feitos. Por isso vou convidar-vos a abrir 2 Timóteo 1:7. E vamos ler em 3 versões. A primeira é a Nova Versão Internacional, que diz o seguinte, 2 Timóteo 1:7: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, ou o espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Para quem gosta mais da versão de Almeida corrigida, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou numa versão que eu gosto muito, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje: pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o espírito enche-nos de poder e de amor e torna-nos prudentes. E nós vimos de uma altura em que passámos uma Páscoa fechados em casa e chegámos no dia 31 do mês passado, estreámos aqui de novo este lugar, celebramos aqui o Pentecostes, uns mais conscientes, outros menos conscientes, mas o Pentecostes é algo que faz parte da nossa identidade como igreja e é algo que é tão essencial. Nós chamamos Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica, apesar de abreviarmos para Assembleia de Deus de Benfica para ser mais fácil, mas o ser mais fácil não deve apagar esta marca, que é uma marca distintiva, não é? E esta chama que Deus acendeu na sua igreja, fundando-a lá no dia de Pentecostes, é a mesma que continua em nós e que nos leva a superar-nos e a fazer proezas. Por isso, vamos manter a chama viva que arde em nós. E assim como Timóteo não se devia deixar intimidar pelas circunstâncias dele, nós podemos escolher não nos deixarmos intimidar pelas nossas. Porque Timóteo tinha um dom que tinha recebido através da imposição de mãos de Paulo, que é outra das marcas da nossa identidade como pentecostais, não é? E devemos praticar mais, quem sabe. Timóteo tinha, além desse dom, tinha um legado, uma herança que ele tinha recebido da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. E isto é algo que nós devemos cultivar, também deixar para aqueles que nós geramos, para aqueles que nós acompanhamos. Partilhar com as pessoas a possibilidade de os que crescerem na nossa casa, os que conviverem connosco, crescerem e receberem este legado também. E que legado era esse? Era uma fé não fingida, era uma integridade, era uma postura que as circunstâncias estavam a abalar e a ofuscar. Porque nós passamos por momentos desses, momentos onde perdemos a nossa identidade, nos esquecemos de quem somos. Não acontece a todos. Há algumas exceções e a gente lê pouquinhas, mas lemos algumas na Bíblia. Tanto me inspira o caso de José, que de tragédia em tragédia nunca se esqueceu de quem era. Mas o Álvaro não pode dizer que é igual a José, sempre. Mas de vez em quando consegue ver que já aprendeu umas coisas com ele. E está aqui a desafiar-vos para também seguirem esse caminho. A missão do Timóteo era cuidar de uma comunidade de crentes em Éfeso, que incluía um bom número de pessoas bem mais experientes do que ele. Agora, nós, perante tarefas que são maiores do que aquilo que a gente se imagina a conseguir vencer, superar, às vezes encolhemos-nos. Nós recebemos dons, recebemos talentos de Deus, recebemos sensibilidades, recebemos sonhos, e para que eles não se percam, mas tomem forma e comecem a desabrochar e a concretizar-se na realidade, nós precisamos de manter a determinação e manter o foco na visão que temos e que recebemos. E Deus confiou ao ser humano a maior e a mais importante das tarefas. E essa tarefa é reconciliarmos-nos com Deus. E não é por causa de ser a resposta certa que está na Bíblia. É porque uma pessoa reconciliada com Deus está bem com ela própria. Uma pessoa reconciliada com Deus olha para os outros com outro olhar. E então nós temos que nos reconciliar com Ele. Precisamos. E podemos. E podemos conduzir as pessoas à reconciliação com Ele. E pelo caminho, podíamos aproveitar para nos reconciliarmos uns com os outros. E então vou ler agora em 2 Coríntios, no capítulo 5,
E diz assim, a partir do verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Faz-me lembrar o texto do oleiro, em que Jeremias vai à casa do oleiro e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E o oleiro não pegou naquele barro e disse assim, tu não prestas para nada. E espetou com aquilo lá num buraco qualquer e esqueceu-se, porque barro há muito, não é? Não. Ele investiu naquele barro e o que é que fez? Amaciou-o mais, tirou alguma impureza que estava lá mais e fez de novo uma obra conforme pareceu bem aos seus olhos. E depois perguntou, não sois vós como o barro nas minhas mãos, ó casa de Israel? E esta é a pergunta que fica para nós. Porquê é que nós nos desprezamos quando caímos e nos rebentamos todos? Porquê é que nós nos desvalorizamos? Quando a vida nos diz não. Deus deu-nos o ministério da reconciliação. E Ele está-nos a fazer passar por um fogo, é verdade. Mas não é para nos estorricar. Não é para nos servir num churrasco qualquer. É para nos purificar. E então, tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E eu aqui lanço este desafio. Vamos deixar de levar em conta os pecados uns dos outros. Vamos fazer reset. Vamos reiniciar a contagem. Não vamos deixar continuar a progredir a descredibilização que alguns de nós temos acumulado ao longo de anos. Porque a medida com que nós medirmos é a medida com que nós vamos ser medidos. E Deus não nos mede assim. Então vamos ser graciosos, vamos dar oportunidades, vamos acreditar no improvável. Quando nós acreditamos no improvável, o improvável tende a acontecer, sabiam? E não só não estava a levar em conta os pecados dos homens, como nos confiou a mensagem da reconciliação. Como é que é compatível nós chamarmos as pessoas a reconciliarem-se com Deus se não estamos dispostos a reconciliar-nos uns com os outros? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é? Vocês é que disseram, hein? Vocês é que disseram. Porque eu não tenho pretensão de estar aqui a chamar nada a ninguém. Está escrito. É a palavra que diz. Podemos gostar, não podemos não gostar. É a nossa opção. A nossa opção não muda a palavra. A palavra muda-nos se nós deixarmos. E se nós não deixarmos, muda-nos na mesma. Só que num tempo diferente e já não se aproveita tanto. Ora bem, então, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse a fazer o seu apelo por nosso intermédio. E por amor a Cristo vos suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ora, porquê é que fala tantas vezes de reconciliação e ainda termina dizendo reconciliem-se com Deus? Porque os teimosos sempre os tereis convosco. Conhecem este versículo? Em 2 Imaginações 3:23? Porque às vezes nós somos teimosos. E se fôssemos teimosos no bem, estava-se bem. Mas às vezes nós somos teimosos numa postura errada. E Deus reforça, reconciliem-se com Deus. Hoje é o único dia que nós temos. Amanhã não sabemos, ontem já foi, é agora. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E porquê que Deus nos confiou tal tarefa? Porque somos pessoas com problemas em controlar-nos? Porque o medo nos paralisa? Porque temos dificuldade em ver o que vem depois da próxima curva? Porque somos pessoas complicadas e que gostam de complicar? Não. Até podemos ser algumas destas coisas e passar por coisas assim bem difíceis. Mas a verdade é que não é assim que Deus nos vê. A identidade que nós temos, ela foi definida por Deus e nós construímos em cima disso. E a forma como Deus olha para nós é como superadores de obstáculos, mais do que vencedores. Sim, temos fraquezas, sim, cometemos excessos e alguns deles são gravíssimos, dão cabo de nós e de quem está à nossa volta. Certo. Mas fomos feitos parecidos com Deus. E quando sentimos a falta de Deus e nos voltamos para Ele,
quando deixamos que seja Deus a completar-nos e não deixamos que qualquer idolatria preencha o nosso coração, poupamos-nos alguns dissabores. Eu lembrei-me ontem de uma passagem em que Isaac foi pedido a Abraão. Abraão recebeu uma promessa, e essa promessa é que da sua descendência iria surgir uma bênção para todas as famílias da terra. E Deus, a dada altura, pergunta ao Abraão: Abraão, tu amas-me como os teus vizinhos amam os seus deuses que não são deuses? E pede-lhe: oferece-me o teu filho, Isaac, vai sacrificá-lo lá no monte. E ele olhou para o filho que ele esperou a vida inteira, para aquilo que mais o realizava, para a esperança dele, e disse: com certeza que sim. Pegou no filho e levou. E quando ele estava para imolar o filho, Deus travou. Porquê? Porque já tinha sido imolado o idólatra, que olhava para a bênção, e a bênção era mais importante do que quem dava a bênção. E é por isso que nós precisamos de deixar ser Deus a completar-nos e não ver nem nas bênçãos de Deus aquilo que preenche o nosso coração. Porque quando nós recebemos esta tarefa de Deus, nós começamos a construir aquela casa nova que nós sonhamos. Começamos um novo negócio, mudamos para uma área profissional onde de facto nos realizamos. O empresário que há em nós levanta-se e surpreende. O inovador traz à realidade aquilo que fazia falta. O trabalhador assume responsabilidade e, apesar de não ser sua a responsabilidade toda, assume que tudo depende dele e dá o seu melhor. E o pai inclina o coração para os filhos e encoraja cada um deles a ser uma pessoa grande. E a mãe inclina o coração para os filhos e puxa pelo melhor que há neles e que só ela consegue vislumbrar. E os filhos inclinam o coração para os seus pais e honram-nos e são por eles honrados. E recebem o melhor dos pais sem que isso os faça mais egocêntricos. E isto é na esfera da vida diária. Mas se levarmos isto para a esfera da vida da igreja, quando nós recebemos e assumimos a identidade que recebemos de Deus, levantam-se os evangelistas, que geram outros que sabem também compartilhar a sua fé. Levantam-se os profetas, que sabem traduzir bem a voz de Deus para quem os cerca. E também que geram outros que sabem fazer o mesmo. Levantam-se os apóstolos, que abraçam missões por demais desafiantes e que geram novos caminhos para o corpo de Cristo. Levantam-se os pastores, que cuidam, apoiam e encorajam as pessoas na caminhada e geram quem dê continuidade a esse cuidado. E levantam-se os mestres, que ensinam as pessoas a crescer como Jesus, multiplicando os discipuladores. E então, tudo converge para onde devia, inclusive nós próprios. Mas isto só é possível se nós não nos focarmos na nossa vidinha pequena. Porque vou terminar com o repto do nosso profeta Ageu. Em Ageu, no capítulo 1, verso 4, nós vemos o profeta a dizer-nos: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa permanece destruída? Na altura eles tinham vindo da Babilónia, do exílio, e a cidade deles tinha sido destruída. E agora permanecia em ruínas já há cerca de 70 anos, já passava um pouco. Mas a verdade é que o que está à nossa volta pode estar destruído, mas o templo somos nós. E como templo, se nós não investirmos na nossa reconstrução, o que pode acontecer é que passamos por tempos como este, onde somos sujeitos a tantas tensões e quebramos. E eu tenho assistido a algumas pessoas, não muitas, graças a Deus, mas que têm partilhado que este tempo de oportunidade, por exemplo, para lerem mais, para buscarem mais a Deus, teve o efeito oposto, distraíram-se e perderam rotinas saudáveis que tinham. Acaso é tempo de vocês trabalharem na vossa carreira, de construir os vossos sonhos e os vossos projetos, e o templo permanecer destruído? Esta é a pergunta de Deus. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos:
Vejam aonde os vossos caminhos vos têm levado. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para o colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os vossos caminhos vos levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Subam ao monte para orar. Deixam ao fundo da vossa cama para orar. Sentem-se lá numa cadeira confortável ou menos confortável para não adormecerem a ler a palavra. Busquem. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e seja nele glorificado. Invistam na vida de alguém. Ajudem alguém a crescer com o pouco ou com o muito que vocês sabem. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunto ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa na sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. Dias como aqueles que a gente assiste hoje. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Nós precisamos de responder e podemos responder a este desafio de Deus. Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E o sonho destas palavras, e que é também o meu sonho, é que as entidades políticas e económicas do nosso país se voltem para Deus. E que as entidades religiosas que deviam atrair o povo a buscar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento, também se voltem para Deus. E que todo o povo se volte para Deus. Porque acontecendo isso, tudo se reconstrói. Cada templo é reconstruído. Vamos terminar com uma palavra de oração para começarmos já aqui a reconstruir esse templo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua tolerância, Pai. Mas obrigado porque a tua tolerância não é uma tolerância que fecha os olhos à nossa rebeldia, à nossa insubordinação, à nossa falta de disciplina. Mas os nossos erros não ofuscam o amor que tu tens por nós. Um amor firme, um amor que nos transporta da morte para a vida, que tem poder para nos resgatar. E nós louvamos-te por esse amor. Louvamos-te, Pai, e chamamos por ti, invocamos-te porque tu dizes que estás perto daqueles que te invocam. Pai, clamamos, Deus, para que tu cubras com o teu sangue, Deus, a nossa vida e nos resgates, Pai, dos pecados que nos tenham vencido, Pai. Que nos resgates das doenças que estejam a assolar a nossa vida e a diminuir-nos, Pai. Que nos resgates, Pai, das frustrações e das tristezas de alma, Pai, que nos fazem permanecer cativos quando temos todos os recursos para nos erguermos e fazermos proezas, porque em Ti somos mais do que vencedores. Nós queremos clamar por Ti, Deus, para que o templo que Tu amas, pelo qual deste a Tua vida e verteste o Teu sangue, Pai, seja reconstruído. Dissemos, Pai, e cantámos aqui que queríamos ver o Teu reino, Pai, a chegar, o Teu reino descer, Deus. E nós queremos ver, Deus, e queremos ver a começar em nós e queremos transportá-lo para as nossas casas e para as pessoas que estão perto de nós. Clamamos, Deus, pela Tua vida, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua graça e pedimos, Pai, que Tu nos abençoes para nós abençoarmos, no nome de Jesus. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora para todo sempre. O nosso culto está terminado. Deus os abençoe, sejam uma bênção. Não esqueçam nada, saiam também de uma forma espaçada, para que possamos tratar do espaço e prepará-lo para a celebração da tarde da comunidade guineense. Estão também convidados a assistir na Serra da Luz à ceia do Senhor, aqueles que não puderam estar no culto passado aqui. Deus os abençoe e seja uma bênção.